Aqui é Sam e agora vamos encarar as feras. O vídeo de hoje é sobre o livro Metrópolis, escrito por Tia von Harbou. Quem conhece esse canal já sabe que eu sou uma dessas pessoas que compram livro pela capa. E quem me segue no Instagram já sabe que eu terminei de ler este livro recentemente. Por isso estou falando sobre ele aqui. Agora, o que você provavelmente não sabe é que desde a época da faculdade eu tenho vontade de conhecer essa obra, porque este livro deu origem ao filme de mesmo nome, Metrópolis, de 1927, dirigido por Fritz Lang. E a própria Tia von Harbou foi a roteirista desse filme. E o filme Metrópolis é um expoente do movimento artístico conhecido como expressionismo alemão. Mas não apenas isso. Foi um filme precursor de ficção científica, além de servir de inspiração para muitas outras obras que vieram depois. Um exemplo claro e um dos mais conhecidos é o robô C3PO, que é claramente inspirado no design do androide que aparece no filme do Fritz Lang. Dito isso, vamos ao que interessa. Então, primeiro, eu gostaria de falar sobre essa edição. Ela foi publicada pela editora Aleph. É um lançamento do final de 2019, se não estou enganada. E, sim, não é apenas um livro com uma capa bonita. É uma edição incrível. Toda vez que eu entrava numa livraria e via esse livro, ele estava coberto com plástico, eu não podia abrir. Era uma frustração imensa. E eu meio que comprei no escuro, de tanta vontade que eu tenho de conhecer essa obra e de tanta curiosidade que eu tinha para ver o projeto gráfico. Então agora eu posso compartilhar isso com você que está me assistindo. E eu devo dizer, esse projeto gráfico não decepciona em nada. Não apenas o projeto gráfico, mas os extras que vieram nessa edição. Entre cada capítulo tem imagens do filme do Fritz Lang. Eu não sei se dá para ver bem. Aqui, mais uma, são ilustrações baseadas em cenas do filme do Fritz Lang. Eu só me dei conta disso porque assim que eu terminei de ler esse livro, no mesmo dia, eu fui assistir o filme. A minha recomendação é, primeiro assista o filme, depois leia o livro. Eu sei que eu fiz o contrário. Primeiro eu li o livro, depois eu assisti o filme, e foi aí que eu percebi que o ideal é justamente assistir o filme primeiro e depois ir pro livro. Por quê? O filme vai mostrar muitas coisas, mas tem certos conceitos que vão se aprofundar aqui no livro. Um exemplo disso é o Yoshiwara. O filme, como uma obra cinematográfica, ele se preocupa muito mais em mostrar do que em descrever. Então, no filme, quando você vê o Yoshiwara, parece que é apenas um salão de bailes onde a galera tá bebendo e se divertindo. E beleza, é isso mesmo, assim, acho que pro filme é exatamente isso que o Yoshiwara é, e é assim que ele funciona nessa narrativa, e é exatamente esse o papel deste lugar. No entanto, quando você passa para a obra literária, ele se aprofunda muito mais em descrever o que acontece dentro do Yoshiwara. Então, no filme que parece ser apenas um salão de baile, nesse livro o Yoshiwara é algo muito mais próximo do que a gente pode entender como uma rave. Porque não é um lugar que as pessoas vão apenas para dançar. É um lugar onde as pessoas vão para transcender. Transcender o quê? Você me pergunta? Pois bem, eu acho que está na hora de entrar na questão da trama, porque aí eu vou explicar um pouco melhor o que acontece dentro do Yoshiwara. Gente, esse livro é muito pesado. Não dá para ficar segurando assim o tempo todo. Metrópolis é o nome da cidade onde acontece toda a trama e ação que acontece no livro e no filme. E você aí achando que era a cidade onde trabalhava o Superman? Pode ser que seja, porque afinal eu já disse, esse livro e esse filme inspiraram muito da cultura pop que veio depois de 1927. Na cidade de Metrópolis existe um lugar chamado o Clube dos Filhos. E que filhos são esses? São os filhos das pessoas mais ricas, poderosas e influentes da elite da cidade de Metrópolis. E dentre todas essas pessoas ricas e influentes, existe um homem que é o mais rico e o mais influente.
Ele é tido como a pessoa que controla a cidade de Metrópolis do alto da Torre de Babel, que é Joe Fredersen. E Joe Fredersen tem um filho chamado Freder. E o livro fala apenas isso, assim. O tempo todo o livro fala Freder, filho de Joe Fredersen. Ou seja, não interessa nem o sobrenome dele. O que interessa saber é que ele é filho do Joe Fredersen, que é o homem mais poderoso de Metrópolis. E o primeiro capítulo abre com Freder brincando no jardim que existe dentro do clube dos filhos. E logo no primeiro capítulo a gente já vê assim tanto um retrato da época, né, em que o livro foi escrito, quanto os valores que existiam naquela época. E devo dizer, um pouco mais ousados do que alguns valores que nós temos hoje. Tanto no livro quanto no filme, né, o primeiro capítulo e a primeira cena começa com Joe Fredersen nesse jardim, cheio de mulheres. E todas as mulheres que estão lá para satisfazê-lo. E a palavra é essa, satisfazê-lo. Satisfazer Freder, satisfazer todos os filhos dos homens ricos da cidade. No filme, elas estão apenas vestidas de uma forma extravagante porque essa história é uma ficção científica, então se passa no futuro. E um futuro distópico. Só não dá para falar que Metrópolis foi a primeira distopia, porque antes disso foi lançado o Nós, que eu acho que eu já falei nesse canal, com certeza eu já falei do Nós nesse canal, que é a mãe de todas as distopias. Bem, na verdade eu expliquei isso um pouco melhor no vídeo de Nós, então eu não vou me prender muito a isso. Vamos voltar para Metrópolis, onde estão todas essas garotas tentando agradar e satisfazer os filhos dos homens ricos. No filme, elas estão apenas com roupas extravagantes, porque elas estão numa cidade do futuro. No livro, elas estão semi-nuas. E no livro, os caras pegam mesmo nessa mina. Só que assim, é engraçado que toda a narrativa é descrita com o vocabulário e a semântica dos anos 20. Então, a Tia Von Harbou, ela não vai escrever que o cara beliscou a bunda de alguém. Ela descreve como as mãos de Freder deslizando pelo quadril branco e suave de uma garota. Entendeu assim a sacada, a diferença do linguajar? Mas a gente sabe o que ela tá falando, não é mesmo? E sim, é isso mesmo que ela quer dizer. Se você entender melhor do que eu, você pode me falar aqui nos comentários, me explicar melhor como funcionava esse moralismo dos anos 20. Porque eu realmente não sei dizer se o fato de existir um livro nos anos 20 descrevendo o fato de que existia um jardim cheio de garotas com roupas muito curtas, expondo muito da pele delas e permitindo que os homens as toquem, né, em lugares como os seus quadris, seria ou não usado para a época. Pois bem, lá está Freder no meio dessa atividade quando aparece uma garota. Do nada, repentinamente. Ela abre as portas dramaticamente, tanto no filme quanto no livro, e ela tá carregando, assim, trazendo pelas mãos várias crianças. E aí ela grita para as crianças. Olha, não, ela não grita para ninguém, na verdade, ela só grita. Olhem os seus irmãos. Estes são os seus irmãos. E imediatamente vêm os mordomos e os empregados do lugar falar: minha filha, sai daqui, né? Os filhos dos ricos estão se entretendo, você está interrompendo, vai embora, vai embora. E aí expulsam ela de dentro da casa dos filhos, ou do clube dos filhos, você decide o que você acha melhor. Só que Freder, filho de Joe Fredersen, eu vou repetir muito isso nesse vídeo, porque isso é repetido o tempo todo nesse livro. Enfim, Freder, filho de Joe Fredersen, ele não consegue tirar essa garota da cabeça dele. Ele fica obcecado por ela. Ele quer saber quem é ela, de onde ela veio, quais são os seus hobbies, o que ela gosta, o que ela faz. Enfim, ele fica obcecado por ela e é aí que se dá início dessa jornada de transformação deste garoto que era apenas um playboy mimado e passa a procurar algo mais na vida. E ao longo dessa jornada que o Freder vai trilhar, ele vai entender como funciona as condições de trabalho dos operários das castas mais pobres, por assim dizer, de Metrópolis. Então ele vai entender que essas pessoas moram no subsolo, que elas trabalham jornadas de trabalho exaustivas, e que as máquinas estão consumindo a vida dessas pessoas
em nome da riqueza, do crescimento econômico ou do que quer que você goste de interpretar dessas histórias. E eventualmente o Freder vai descobrir que a Maria é uma líder sindical. Só que nesse livro não existe sindicato, então a Maria seria a pessoa que está iniciando o primeiro sindicato. Então ela organiza reuniões no subterrâneo da cidade, que é onde estão, né, todos os operários. E nessas reuniões ela dá esses discursos de a gente precisa de melhores condições de trabalho, as pessoas não podem ser tratadas assim. Só que ela é um pouco mais amena. Os trabalhadores, os operários estão ali em ponto de bala falando: tem que ter revolução, é da base da violência, a gente tem que brigar e sair quebrando tudo. E a Maria fala: calma, gente, calma. Não é por aí, não é esse o caminho. E aí ela fala: a gente precisa encontrar um intermediário. E aí ela usa a seguinte metáfora, e literalmente assim, tanto no filme quanto no livro, é exatamente isso que ela fala. Ela diz que os operários são as mãos e os patrões são o cérebro. E o intermediário entre as mãos e o cérebro é o coração. Então ela está em busca dessa pessoa que tem influência para conversar com os patrões e que tenha compreensão da situação dos operários e que intermedie essas negociações para que tudo fique bem para todo mundo, fique bem para os patrões e fique bem para os operários. Ela é bem assim, ela nem é tão direita nem tão esquerda, ela fica ali no meio, ela fica no meio do caminho, ela é bem mais ponderada em relação a muitas coisas. Só que a Maria não é apenas uma líder ativista, ela também é muito gostosa. E o Freder quer, né, enfim, brincar com ela como ele brinca com as outras garotas do jardim do Clube dos Filhos. Só que a Maria, ela é muito mais focada nos objetivos dela, ela está muito mais preocupada em encontrar esse intermediário, ou seja, esse líder sindical que vai fazer toda essa negociação entre operários e patrões. E aí o Freder fala: não, beleza, eu cuido disso pra você, porque eu sou filho do Joe Fredersen, né, e eu tenho influência com essa galera, e eu posso ser esse intermediário que você tá buscando. Aí, resolvido esse problema, a Maria resolve que fala: beleza, então, já que esta parte já está resolvida e negociada, então agora eu vou me apaixonar por você, né, como não poderia deixar de ser. Como em todo bom conto de fadas, você tem a garota humilde, mas lindíssima, com o cara rico, enfim, nasce todo um grande amor nessa história. Só que, no meio dessa conversa da Maria com o Freder, o pai dele, o Joe Fredersen, e o sogro do pai dele, que eu nem lembro direito o nome mais, mas é tipo, na história ele é referido muitas vezes como o inventor. Então vamos lá. O inventor e o pai do Freder estão vendo que a Maria e o Freder estão tendo ali uma affair, tá rolando ali um relacionamento e os dois ficam bem enciumados. Primeiro porque o inventor começa a se sentir atraído pela Maria. Segundo porque o pai do Freder começa a ter ciúmes, porque ele quer controlar todos os aspectos da vida do filho. Ele quer decidir com quem ele casa. Então, eles armam a partir daí o plano maligno, que é o quê? O inventor vai sequestrar a Maria e fazer uma cópia cibernética dela. É isso mesmo. Eu, por acaso, não mencionei que era um livro de ficção científica? Pois bem, a partir daí a gente tem duas Marias na história. Uma Maria é o grande amor do Freder e a outra Maria é um androide que é igualzinho a Maria. Tem a cara dela, o corpo dela, a voz dela. E o que rola é que a Maria fica prisioneira do inventor e o Joe Fredersen usa essa cópia cibernética para atrapalhar os planos dos operários. É interessante ver como essa história consegue ter um nível de sofisticação e como ela consegue se resolver muito bem. Porque ela não tem 500 personagens assim, ela tem alguns personagens pontuais. Os principais são esses que eu falei, que é o inventor, o Joe Fredersen, o Freder e a Maria. Tem outros personagens, como o George, que é um operário, com o qual o Freder troca de lugar, e o Josafá, que é tipo o brother do Freder. Tipo, começa a rolar todo um bromance do Freder com o Josafá, enfim. Esses vão ser os principais aliados do Freder nessa história. Por que é sofisticado? Bem, você vê que você tem o personagem do inventor, que tem as intenções dele, o personagem do Joe Fredersen, que tem outras
outras intenções, o Fred, que tem os objetivos dele, e a Maria, que tem os objetivos dela. Então, toda essa história é a forma como cada um vai conduzir os próprios interesses. Então, não é uma história simples, como a luta do bem contra o mal. Você vai ver que os antagonistas, apesar de serem antagonistas, também vão ter a sua jornada, também vão ter o seu arco de transformação, também vão adquirir um ponto de vista diferente a respeito da realidade que eles vivem, assim como os protagonistas dessa história. E não apenas vai ter foco nesses conflitos principais, como também vai ter uma série de quests que vai mostrar um pouco mais desse universo que é Metrópolis. E é aí que a gente vê as principais diferenças entre o filme e o livro. Porque no filme, essas side quests e esses personagens secundários são muito background, eles ficam muito em segundo plano. Tanto é que quando o personagem do George, que existe tanto no livro quanto no filme, vai para Yoshiwara, no filme a gente só vê Yoshiwara 2 vezes. Uma vez quando o George está saindo de lá e a outra vez quando a Android, que é a cópia da Maria, tá lá tocando terror. Entenda tocando o terror da forma que você preferir. E aí quando você vê o filme, parece que Yoshiwara é apenas um salão de baile, como eu estava comentando no início desse vídeo. Mas quando você lê o livro, você percebe que o que rola nesse lugar é algo muito mais parecido com uma rave do que com um salão de baile. As pessoas não vão lá só para dançar. Nesse universo existe uma droga, sim, um entorpecente que as pessoas usam para brisar, mas não é uma brisa individual, é uma brisa coletiva. Basicamente, uma pessoa brisa e as outras pessoas se conectam na brisa dessa pessoa principal. Então, quem sempre frequentou Yoshiwara sempre foram os boêmios de Metrópolis. Sempre foram os playboys e as patricinhas mais interessados em se divertir, tipo, festa da Pugliese. Pensa nisso, né? Toda noite no Yoshiwara tá rolando a festa da Pugliese. E aí aparece o Jorge, disfarçado de filho rico, e ninguém sabe que ele era um operário. E todo mundo resolve se conectar na brisa dele. A brisa dele não é a brisa de um playboy, é a brisa de um operário, de uma pessoa que realmente passou por muita coisa, sofreu muita coisa, vive muitas dificuldades, muitos conflitos com os quais os playboys dessa cidade jamais imaginaram que existiria. Então, quando todo mundo se conecta na brisa do operário, gente, Yoshiwara vai abaixo. Isso no livro. O filme só mostra o momento em que o Jorge está sendo expulso do Yoshiwara, sem mostrar que antes disso, que precedeu este momento, essa cena, é que toda playboyzada ficou na bad por causa da viagem da brisa do Jorge. E esse é só um exemplo de um dos conceitos que no filme são apenas mostrados, mas que no livro são mais profundamente descritos. Isto posto, eu deixo aqui um conselho, que é o seguinte: se você gostou da descrição dessa história e da descrição desses personagens, minha recomendação é assista o filme, porque o livro não é uma leitura tão fácil assim. Ele foi escrito na década de 20 com uma narrativa que é cansativa, não é impossível. Quem está mais acostumado com narrativas mais dinâmicas e mais fluidas vai ter dificuldade de acompanhar a narrativa desse livro. Ele foi traduzido tal e qual foi escrito originalmente. Essa edição da Aleph é uma edição que é uma tradução direta do alemão. Então, se trata de uma edição muito fiel ao original, além de trazer extras sensacionais. Então, depois que termina a história, ele traz uma foto do Fritz Lang com a própria Tia von Harbour, revisando o roteiro do filme. Ele conta com o pós-fácil do Franz Rottensteiner, não sei se eu pronunciei direito o nome dessa pessoa. Também faz parte dos extras uma análise descrita pela Marina Persson. E também conta com uma análise do Anthony Burgess, que é o escritor de Laranja Mecânica. Também conta com a reprodução de um facsímile original da década de 20, que foi lançado na época do lançamento do filme. E um extra que demonstra como foi feita a adaptação do livro para o roteiro de Metrópolis.
Gente, sério, esse livro é tão lindo, assim, é uma edição tão bonita que, mesmo que você não tenha intenção de ler, se você assistir o filme e gostar, compra pra ter na sua estante, porque olha que coisa maravilhosa pra se ter numa estante. De qualquer forma, não foi uma leitura fácil pra mim, não foi uma leitura muito fluida. Quem tem um pouco mais de facilidade de foco na hora de ler não vai ter problema nenhum, mas eu, como não sou essa grande leitora de filosofia e eu não tenho um foco de leitura assim tão apurado, e eu não leio rápido, eu não sou uma leitora rápida, pra mim não foi tão fácil, não foi tão fluido. Então, gostou dessa história? Veja o filme. Se quiser arriscar ler o livro, tenta. Já digo aqui que não vai ser muito fácil. Ok, antes de encerrar esse vídeo, tem um ponto que não dá pra deixar de tocar quando a gente fala desse livro e desse filme, que é a questão do nazismo. As campanhas e propagandas nazistas são estudadas até hoje, foram desenvolvidas de uma forma muito forte, muito contundente. E Hitler himself convidou o Fritz Lang e a Tia von Harbour para trabalhar nas campanhas e nas propagandas nazistas. E aí entra um ponto que demanda esclarecimento. O próprio Fritz Lang não aceitou essa proposta. Ele foi embora da Alemanha. Não vou entrar aqui nos detalhes de como foi essa retirada dele do país, mas eu sei que ele se exilou na França. E ele de forma nenhuma contribuiu com Hitler e as propagandas nazistas dele. Mas a autora do livro e roteirista do filme, que é a Tia von Harbour, aceitou a proposta. E ela foi uma forte apoiadora do nazismo. Não é tão enfático, mas não é imperceptível. Você claramente nota isso durante essa leitura, principalmente sabendo, na época que eu li esse livro, eu sabia disso, eu sabia que a Tia von Harbour tinha contribuído com o nazismo, eu sabia que ela tinha simpatia por ideias nazistas, eu não sabia exatamente quais. Eu não quero, de forma alguma, dizer que o que ela fez tem alguma desculpa ou que tem alguma justificativa, não tem. O ponto é, não dá para você pegar uma obra tão marcante, que teve tanta influência na cultura pop, que até hoje é tão relevante e que aborda temas que para a nossa sociedade ainda são temas muito presentes, como a qualidade de vida nos grandes centros urbanos, como o conflito entre operários e patrões. Tudo isso, assim, são temas que não podem ser desprezados. Se você acha que o fato de eu ler esse livro, mesmo sabendo disso, faz de mim uma pessoa que simpatiza com essas ideias, eu realmente não me vejo desse jeito. Eu considero muito mais a minha decisão como a decisão de uma pessoa que tomou o cuidado de ler uma história, de ter contato com uma cultura dos anos 20, ciente do que estava lendo, separando o que era um conteúdo de qualidade com um discurso de ódio. Separando essas duas coisas, entendendo que é sim interessante, importante e historicamente relevante você entender a cultura e a visão de uma época a respeito de certas questões, mas ao mesmo tempo entender que não é pelo fato de uma história abordar temas relevantes que essa história vai estar 100% ok, 100% correta, que tudo que está lá tem que ser certo e que tem que se dar amém a tudo que está descrito. É mais uma questão de ter senso crítico de vamos entender esta situação aqui, não vamos fechar os olhos para as coisas apenas porque são tabus. Eu acho que isso gera muito mais ignorância e faz com que a gente se aprofunde muito menos nas questões. Na verdade, é importante sempre conhecer o outro lado e ter consciência do que é o outro lado. E é por isso que eu tomei essa decisão de ler esse livro. Se você acredita que o fato de existir um livro que fala de conceitos de supremacia branca é um problema e que deve ser ignorado e não deve ser lido, eu te compreendo completamente e eu apoio a sua decisão pessoal. Mas não foi esse caminho que eu segui. E é isso, gente. Se você tem algo a acrescentar, me diz aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, me deixa um joinha, se inscreve no canal e muito obrigada por me assistir até aqui. Até a próxima!